That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Rodrigo, você já parou para pensar qual seria a sensação de descobrir um planeta? Um planeta que ninguém havia encontrado antes, Marco. Poxa, eu com certeza ficaria eufórico com muito menos, hein? Imagina só um planeta descoberto por mim. Aí é aura demais, cara. Essa nossa jornada pelos grandes nomes do conhecimento astronômico, além de colocar todos nós em contato com esses colossos, tem nos mostrado também o lado humano de cada cientista que já passou pelo nosso Ecos. É como se estivéssemos na nave da imaginação de Carl Sagan. Exato, com a diferença de que ao invés de só imaginarmos, estamos revisitando o passado e conhecendo os personagens mais de perto. E hoje, a nossa viagem vai nos levar para uma época em que o universo parecia um pouco menor, mas onde a paixão pela descoberta era tão grandiosa quanto as próprias estrelas. Exatamente, Rodrigo. Hoje, a nossa carona na então nave da memória, digamos assim, vai pousar na Inglaterra, no século XVIII, mais especificamente em Bath, para conhecer a história de um músico que, com uma curiosidade insaciável e uma habilidade manual extraordinária, redefiniu o nosso lugar no cosmos. Estamos falando de William Herschel. Mas não será somente ele, ouvinte. Conheceremos também a sua irmã, Caroline Herschel. E para entendermos essa história, Marco, precisamos começar do início, que é um tanto quanto musical. Friedrich Wilhelm Herschel, como foi batizado, nasceu em Hannover, na Alemanha, no ano de 1738. Seu pai, Isaac, era músico militar, um oboísta da guarda hanoveriana. Seguindo os passos do pai, o jovem William também se alistou na guarda tocando oboé. Mas em 1757, com uma ameaça de guerra pairando, o pai de William tratou de enviar os 2 filhos para a Inglaterra para buscar refúgio e uma nova vida. E essa mudança não foi isenta de perrengues, Rodrigo. O irmão mais velho, Jacob, já tinha recebido sua baixa do exército, mas William foi acusado de deserção. Sim, deserção. Uma acusação séria que só foi perdoada pelo próprio rei Jorge III muitos anos depois, em 1782, quando ele já era um astrônomo famoso. William chegou em Londres em 1757, com somente 19 anos. Mas não ficou muito tempo na capital. O domínio do inglês veio rápido e ele logo se mudou para o norte da Inglaterra. Em 1761, o compositor Charles Avison o contratou como primeiro violino e solista para sua orquestra em Newcastle. E foi em Sunderland, em abril de 1761, que ele escreveu sua Sinfonia número 8, que foi uma de suas muitas composições. A vida de músico o levou para diversos lugares. Ele foi chefe da banda da milícia de Durham, visitou a mansão de Sir Ralph Milbank em Hornaby Hall, onde escreveu mais 2 sinfonias. Depois passou por Leeds e foi para Halifax, onde se tornou o primeiro organista da igreja de São João Batista e que hoje leva o nome de Halifax Minster. Ouvintes, busquem por fotos dessa igreja. Halifax com X no final, Minster. É um lugar lindíssimo que vale a pena ver as fotos e quem tiver a oportunidade até mesmo visitar. Uma carreira musical de fato um tanto prolífica. Ele compôs ao todo 24 sinfonias, vários concertos e também uma música sacra. Tanto que em 2002, a London Mozart Players gravou 6 dessas sinfonias. Mas foi só em 1766 que sua vida teve um novo rumo. Ele foi contratado como organista da recém-construída Capela Octagon, na cidade de Bath, um dos destinos mais badalados da nobreza inglesa. E foi em Bath que ele se estabeleceu de vez. Em janeiro de 1767, ele deu seu concerto de estreia como organista e diretor de concertos públicos da cidade. E de maneira bem criativa, ele já se mostrava disposto a resolver problemas. Na ocasião, o órgão da capela ainda não estava pronto. Então ele se apresentou tocando seus próprios concertos para violino, oboé e cravo. Foi então, em 1772, que ele convidou sua irmã mais nova, Caroline, que estava em Hanover, para viver com ele. Ele chegou a Bath com pouco conhecimento de inglês, mas logo estava se apresentando como soprano nos concertos do irmão. E foi nessa casa, na 19, New King Street, que a história da astronomia mudou.
A casa, construída por volta de 1764, era uma típica residência de classe média da época. O que se chamava na época de as classes médias eram os artesãos e os comerciantes. Pois é, nada comparado às mansões georgianas luxuosas que os visitantes ricos alugavam para as temporadas em Bath. Era uma casa bem modesta, de 5 andares, mas foi ali que William começou a se apaixonar pela astronomia. Ele lia avidamente livros como Óptica e Harmônica, de Robert Smith, e a seminal obra de astronomia de James Ferguson. Mas William, frustrado com a qualidade das lentes de vidro disponíveis, que sofria com aberrações cromáticas, decidiu construir seus próprios telescópios. Ele seguiu o design dos refletores de Newton, que usavam espelhos de metal polido. E pasme, Rodrigo, ele mesmo fundia e polia os espelhos. Sensacional, Marco. Caroline, em seus escritos, conta que quase todos os cômodos da casa se tornaram uma oficina. Segundo as anotações dela, William polia vidros e fazia oculares entre uma aula de música e outra. Ele se tornou preeminente nessa arte, respeitado internacionalmente como um exímio construtor de telescópios refletores. E foi em 13 de março de 1781, enquanto fazia um levantamento das estrelas duplas, algo chamou sua atenção. Na constelação de Gêmeos, ele notou um pequeno ponto que se movia lentamente. Ele pensou que fosse um cometa, mas ao longo de várias noites percebeu que não era. A órbita era circular demais. Ele, naquele momento, tinha encontrado um novo planeta, o primeiro a ser descoberto com a ajuda de um telescópio. E claro que a vaidade da época teve influência na descoberta. William, que era um súdito leal do rei Jorge III, também de origem hadoveriana, quis batizar o novo mundo de Georgium Sidus, que em português significa a estrela de George. Mas os astrônomos de outros países, principalmente os franceses, não gostaram nada dessa ideia de um planeta com o nome de um monarca britânico, e então insistiram no nome Urano, em homenagem ao deus grego do céu. E também para seguir a linhagem mitológica, Júpiter era pai de Saturno, que era pai de Urano. E essa descoberta, em 1781, mudou completamente o rumo das vidas dos Herschel. Ele recebeu a medalha Copley da Royal Society, foi eleito membro da sociedade e recebeu uma pensão do rei Jorge III para se tornar seu astrônomo pessoal. Ele finalmente pôde abandonar a carreira musical e se dedicar integralmente à astronomia. Então, Caroline e William se mudaram para perto do castelo de Windsor, primeiro para Datchet, em 1782. Onde viveram por 3 anos numa casa que fazia parte de um complexo chamado The Lawn. Depois, no ano de 1786, foram para o Observatory House, em Slough. E foi dessa casa que, em 1787, que William descobriu 2 luas de Urano, Titânia e Oberon. E também anos depois, em 1789, usando seu enorme telescópio de mais de 12 metros, descobriu Encélado e Mimas, ambas luas de Saturno. E esse telescópio enorme, Rodrigo, era uma obra-prima da engenharia da época. A configuração era de 12 metros de comprimento, com um espelho de 1,2 metro de diâmetro. Foi o maior telescópio do mundo por décadas, mas te dizer que era um tanto impraticável. Para observar, ele tinha que subir numa plataforma alta e para se comunicar com Caroline, que ficava no chão anotando as observações, ele usava um tubo de fala. Foi com essa super máquina que ambos fizeram várias descobertas. Mas William preferia o seu telescópio menor, que tinha cerca de 6 metros, pois era bem mais fácil de manejar e mais preciso. Aquele telescópio gigante era mais para impressionar a realeza, o que, convenhamos, funcionou bem. O rei e a sua família ficavam maravilhados com a escala do instrumento. Mas a grande obsessão de William Herschel ia além de descobrir planetas e luas. Ele queria entender a construção dos céus. Ele queria mapear a própria galáxia. Ele e Caroline passaram 20 anos numa maratona observacional, fazendo levantamentos sistemáticos do céu visível de Windsor. Eles apontavam o telescópio para uma faixa do céu e, enquanto observavam, descreviam os objetos num trabalho colaborativo entre irmãos. Em 1784, ele publicou seu primeiro artigo sobre a construção dos céus, onde apresentou o modelo da Via Láctea, que parecia, na ilustração, uma espécie de sanduíche aberto. No ano seguinte, 1785, ele refinou o modelo, que ficou como uma forma meio de ameba.
Ele assumiu que o Sol estava no centro e, contando com o número de estrelas em todas as direções, mapeou a forma da galáxia a partir de dentro. Hoje sabemos que ele não estava preciso sobre a posição do Sol, mas a sua abordagem estatística foi muito importante. E conforme ambos observavam, eles catalogavam centenas de nebulosas. Em 1785, ele já tinha cerca de 1.000. 3 anos depois, mais 1.000. No total, ele catalogou mais de 2.400 objetos. No início, ele acreditava que todas as nebulosas eram apenas aglomerados de estrelas muito distantes que não podiam ser observados com boa resolução. Mas com o tempo, ele mudou de ideia e passou a acreditar que algumas eram feitas de matéria luminífera, diferente de tudo que existia na Terra. Um precursor do que chamamos hoje de gás e poeira interestelar. Essa busca incessante por classificação era típica dos cientistas vitorianos que viriam depois. Em 1811, ele publicou um artigo com 2 gravuras impressionantes, chamadas de mesotintes, que mostravam a variedade dos objetos que ele observava. E a sua busca não parou por aí, pessoal. Em 1800, quase na virada do século, ele fez uma descoberta que, de certa forma, foi um acidente de laboratório, mas que chacoalhou a física. Gente, o que o Rodrigo está descrevendo é nada mais, nada menos que a descoberta da radiação infravermelha. Ele estava estudando a luz solar, procurando uma maneira de filtrar os raios solares para observar as manchas solares. Então ele usou um prisma para separar a luz em suas cores e com um termômetro mediu a temperatura de cada faixa de cor. Ele percebeu que a temperatura aumentava do violeta para o vermelho. E aqui está a genialidade da curiosidade de William. Ele colocou o termômetro na região escura, para além da luz vermelha, onde não haviam mais traços de luz visível. E para sua surpresa e de sua irmã, a temperatura era ainda maior do que a do vermelho. Ele tinha descoberto uma forma invisível de luz, os raios caloríficos, como ele chamou e que nós conhecemos hoje como radiação infravermelha. A Agência Espacial Europeia, a ESA, numa bela homenagem, batizou seu observatório espacial de infravermelho de Observatório Espacial Herschel, que foi lançado em 2009. Foi um dos maiores telescópios espaciais desse tipo e estudou o universo frio, desde nuvens de formação de estrelas até galáxias distantes. E não podemos, de forma alguma, deixar de lado a figura de Caroline Herschel, que é tão fundamental quanto o irmão. Apesar de ter tido uma infância dura, marcada pela varíola, que deixou cicatrizes em seu rosto, e pelo tifo que atrofiou seu crescimento, deixando ela com apenas 1,30 m de altura, Caroline era uma mente brilhante. E para variar, como diversas mulheres desses tempos antigos, Caroline sofria abusos dentro de sua própria família, pois a mãe e o irmão mais velho Jacob a tratavam como uma criada, chegando até a açoitá-la. Foi William quem a resgatou dessa vida miserável em Hanover, e ela se tornou uma companheira de pesquisa inseparável e indispensável. Caroline Herschel foi a primeira mulher a descobrir um cometa, e no total ela avistou 8 deles, entre 1786 e 1797, além de também catalogar nebulosas junto do irmão, como dissemos antes. Em 1797, Caroline publicou um índice revisado das observações de Flamsteed, corrigindo todos os seus erros. Em 1787, ela já recebia um bom salário do rei para trabalhar com seu irmão, tornando-se a primeira mulher a ter uma posição remunerada na ciência. Após a morte de William, aos 83 anos, em 1822, ela voltou a Hanover e passou anos reorganizando os catálogos do irmão em um único volume monumental. E esse trabalho foi tão importante que em 1828 ela recebeu a medalha de ouro da Royal Astronomical Society, uma das maiores honrarias da astronomia mundial. Em 1835, ela foi eleita membra honorária da sociedade. Caroline viveu até os seus 97 anos, uma longevidade impressionante para a época. E o legado não parou com eles. John Herschel, o único filho de William, nascido em 1792, herdou o talento do pai e da tia. Ele completou o trabalho do pai mapeando o céu do hemisfério sul a partir de um observatório que ele mesmo construiu no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, além também de ter sido um pioneiro da fotografia. E a influência dos Herschel se estende até os dias de hoje, Rodrigo. Crateras na Lua, em Marte e na Lua de Saturno, Mimas, levam o seu nome. Um asteroide denominado 2000 Herschel
também é uma homenagem a William Herschel. E aqui na Terra, o Museu Herschel de Astronomia em Bath, na casa 19, New King Street, preserva essa história. E curiosamente, o patrono do museu é ninguém mais, ninguém menos que Brian May. Brian May, o guitarrista do Queen, que também é astrofísico. Ele mesmo, Rodrigo. O envolvimento de Brian May com o museu foi inspirado por seu mentor, Sir Patrick Moore, que foi o primeiro patrono. Ou seja, a música e a astronomia, que eram as paixões de William Herschel, continuam entrelaçadas até hoje. É de arrepiar, é uma história realmente fascinante. A história dos Herschel nos lembra que a astronomia não é feita só de equações e dados, mas da paixão, da dedicação e da curiosidade infinita sobre o que nos rodeia. A parceria entre eles, apesar das dificuldades que viviam, foi uma das mais produtivas da história da ciência. E chegamos ao finzinho desse Ecos de hoje com essa história cheia de descobertas, dificuldades e companheirismo, Rodrigo. Começamos com música. Fomos para os primeiros telescópios e chegamos a um novo mundo, Urano. Passamos por uma luz invisível, uma coleção de cometas descoberto. A vida de William Herschel e de Caroline Herschel é uma prova de que às vezes as maiores descobertas estão além do que podemos ver, esperando que alguém tenha coragem de olhar. E ao olharmos para as estrelas hoje, e ao ouvirmos uma sinfonia, sabemos que muito do que vemos e entendemos tem um pouco do trabalho incansável desse músico que se tornou o maior observador do céu da sua época. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.